Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. O aumento da demanda por automóveis novos e o fim da isenção do IPI para veículos em dezembro adiaram as tradicionais férias coletivas de fim de ano nas montadoras do ABC. O Jornal da CUT conversou com Paulo Caires, presidente da CNM CUT, sobre o que isso representa para os trabalhadores e para a sociedade. Bom, a informação que eu tenho é que realmente a Volks, a Ford não tem férias coletivas anunciadas e se eles pararem vai ser apenas 10 dias por conta da emenda daquele feriado, da semana do Natal e Ano Novo, que todo mundo, claro, quer estar na família. Mas não tem previsão de férias, só a Mercedes que ainda está indefinido aqui na região do ABC. No resto do país as montadoras estão bombando, estão produzindo. Então a expectativa que eu tenho dessa notícia, ela é uma notícia excelente. Porque tudo que o trabalhador quer é trabalhar. É claro que ele vai ter aquela semana de descanso, mas ele fica muito assustado quando você tem longos períodos de férias coletivas. 30 dias, aumenta os dias, começa a dar licença remunerada. O trabalhador não quer isso. O trabalhador quer estar trabalhando e quer, é claro, ter o seu devido descanso merecido no final do ano. Mas dialogando dessa forma, inclusive ele pode administrar as férias dele e não a empresa de administrar coletivamente. Depois, individualmente, é um direito. Ele vai ter essas férias futuramente. Então, nesse momento, é positivo, sim, não termos essas férias coletivas. O Brasil é um dos maiores produtores da fibra mineral amianto, um material cancerígeno. A CUT defende o banimento do amianto em todo o território nacional. São Paulo e Rio Grande do Sul já baniram o amianto. Porém, foi apresentada uma ação direta de inconstitucionalidade para que a lei seja revogada nesses estados. A discussão está no Supremo Tribunal Federal. O placar da votação até agora está empatado. O Jornal da CUT conversou com Junéia Martins, secretária nacional da Saúde do Trabalhador da CUT, sobre os próximos passos dessa luta. Nós temos uma ação penal, que é a 4066, que pede o banimento do amianto em todo o território nacional. O que tem hoje de concreto? Tem dois estados brasileiros, que é o estado de São Paulo e o estado do Rio Grande do Sul, que já baniram o amianto. Então nós temos uma ação penal, pedida pelo lado dos trabalhadores, pelas vítimas dos expostos pelo amianto, pedindo o banimento em todo o Brasil. E temos dois estados que já baniram. E o que tem contra esses dois estados que já baniram? Tem duas ações na justiça, duas ações diretas de inconstitucionalidade, pedindo a revogação e dizendo que essas leis não são procedentes, que elas ferem a Constituição Federal. Nós ainda temos esperança de que o Judiciário brasileiro, que o STF brasileiro, tenha entendido as argumentações, as sustentações feitas pelas vítimas do amianto, pelas pessoas que trabalham pelo banimento do amianto do Brasil, pela repercussão que o amianto tem em todo o mundo, nos vários países onde o amianto já foi banido. Na nossa opinião, a gente acha que o que vai acontecer daqui para frente é de que o STF realmente se sensibilize e que realmente cumpra o que fez São Paulo e o que fez Rio Grande do Sul. Que aí coloque a 4066, que é a ação que nós estamos defendendo, que julgue essa ação procedente e que o amianto seja banido de todo o território brasileiro e assim a gente consiga evitar, por ano são 107 mil mortes em decorrência do amianto e no Brasil está previsto daqui 20 anos, lá mais ou menos para o ano 2020, 2022, um boom muito grande de mortes pela exposição ao amianto, que são as vítimas, as pessoas que começaram a trabalhar lá na década de 80, que vão se aposentar daqui 5, 10 anos, se chegarem a aposentar, e que vai começar, muitas já estão aparecendo câncer, mas assim, o que vai ter mesmo são populações inteiras de pessoas, desde a família até o trabalhador que trabalhava naquela mina. Então, amianto, mais cedo ou mais tarde, mata, não importa quando vai ser. Quem foi exposto, quem trabalhou na cadeia da extração, a comercialização e o consumo, quem trabalhou, quem esteve nessas três, com certeza vai morrer disso. Então, realmente, a gente espera que a CUT tem resoluções congressuais desde muitos anos pelo banimento total no Brasil. Inclusive a gente defendeu e fez um documento esse ano, que é um banimento no Brasil e fazer uma campanha mundial para banir em todo mundo essa fibra, já que tem outras que já podem fazer e não matam.
A partir da pesquisa de emprego e desemprego, o DIEESE desenvolveu um estudo sobre a construção civil para traçar um panorama sobre a realidade do setor. A abordagem se deu sobre a absorção de mão de obra pela construção civil, ou seja, a migração de trabalhadores para o ramo. A pesquisa indicou que a construção civil representa, em média, 7,5% dos trabalhadores em serviços. Outro dado importante levantado pelo estudo é que a construção é a alternativa mais comum para homens, negros, chefes de família com idade avançada e menor escolaridade. O Sudeste, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, foi construída, essas capitais, essas grandes capitais, foram construídas com esses trabalhadores que você acaba de falar, com trabalhadores negros, pobres e, na sua grande maioria, de origem nordestinas, sem escolaridade. Primeiro, essa questão, não é? A construção civil, ela nunca foi olhada com tanta intensidade como agora, porque eu sou pedreiro, por exemplo, mas a grande maioria dos pedreiros, carpinteiros, armadores da minha época foram formados na prática. Portanto, não se exigia uma escolaridade. Agora, tem um fenômeno, o fenômeno do boom da construção civil no Brasil inteiro. Construção de habitações, construção de grandes obras de infraestrutura e nessa velocidade é lógico que as empresas precisam de pessoas. Não tinha pessoas formadas no mercado. Essa indústria, a construção civil, deixou de ser atrativa em toda a década de 90. Ela deixou de ser atrativa, primeiro, por pagar muito mal, ter uma péssima remuneração, por acidentar e matar e mutilar muita gente, entendeu? E não oferecer as mínimas condições de trabalho. Então, a juventude não se preocupou em procurar trabalho nessa categoria. Isso eu acho que o DIEESE deve ter também avaliado. Com o advento do crescimento, do desenvolvimento do país, é lógico que o desenvolvimento passa exatamente pela construção civil. Eles não tinham de buscar mão de obra qualificada, foram buscar os jovens, na grande maioria do interior, dos estados, que não tinham se preparado para trabalhar ainda em nenhuma função, porque estavam lá no seu interior, né, ou nas periferias da grande cidade. É por essa razão que a gente tem hoje, eu diria que mais de 60% da categoria de trabalhadores que não têm nem o ensino fundamental completo e não passaram por um curso de formação profissional. Inclusive, a CUT tem um desafio muito grande, que é discutir qual a nossa política de formação profissional. Aquela política que forma para a empresa ou uma política de formação, né, profissional e intelectual que forma para a vida. Por essa razão, eu acho que a pesquisa mostra um retrato do que é hoje os trabalhadores da construção civil, que está trazendo essa preocupação não só para a Cental, mas para todos os sindicalistas que são do ramo e que também estão preocupados com essa situação, porque fragiliza muito a categoria. O livro, que trata da trajetória do MST e da luta pela terra no Brasil, ganhou recentemente sua segunda edição. Já foram vendidas mais de 10 mil cópias da obra, que resgata a história do MST pelo depoimento de João Pedro Stedley, coordenador do movimento. O livro foi escrito a partir de um diálogo entre Stedley e o professor e geógrafo Bernardo Mansano Fernandes. O Jornal da CUT conversou com o autor sobre este importante documento. O que tem de bonito nesse livro é a gente perceber como que as famílias sem terra, organizadas, elas constroem espaços de socialização política, elas tomam decisão, elas ocupam a terra, elas reivindicam do governo o acesso à terra através da política de reforma agrária, elas reivindicam do governo um conjunto de políticas para desenvolver a agricultura. Elas fazem uma verdadeira revolução ao sair de uma situação de excluídos e se tornarem agentes do desenvolvimento do Brasil. E isso mostra, esse livro mostra muito bem, algumas pessoas costumam distinguir o MST das famílias sem terra. Nesse livro nós mostramos que essa distinção é impossível. Ou seja, o MST é exatamente um movimento popular que tem as pessoas mais simples do Brasil, as pessoas mais pobres do Brasil, que estão construindo a sua dignidade através do seu próprio trabalho, através da sua própria luta. A reforma agrária ela é uma questão polêmica. Há no Brasil quem diga que a reforma agrária não exista
e há quem diga que ela foi realizada ou que ela está sendo realizada, né? Evidentemente que se nós pegarmos, por exemplo, o índice de Gini, 0,857, é o segundo mais alto do mundo. Então, como que eu posso falar de um país que fez a reforma agrária e tem um índice de concentração fundiária tão alto? Mas, por outro lado, nós temos 80 milhões de hectares de terras que foram destinadas à reforma agrária. Ou seja, 80 milhões de hectares, para nós termos ideia, são 5 vezes a Inglaterra, o território da Inglaterra. Então, também não dá para eu dizer que não houve reforma agrária com uma utilização de uma área tão grande quanto a que nós temos no Brasil. O que acontece é que a maior parte dessas terras, tanto pelo governo Fernando Henrique Cardoso quanto pelo governo Lula, foram utilizadas através de regularização fundiárias. Essas terras foram repassadas e nessas terras foram implantados assentamentos através da regularização fundiária. Ou seja, a desapropriação ela é 30%. A parte da desapropriação é de 30%, enquanto a maior parte é regularização fundiária. Nesse sentido, muitas pessoas dizem que não houve reforma agrária. Mas nós temos 1 milhão de famílias, 80 milhões de hectares. Então, eu defendo que houve reforma agrária, está havendo e precisa haver mais. O livro de 176 páginas está à venda em livrarias ao preço de R$ 15. O dia 9 de novembro é uma data histórica para os metalúrgicos. Há 24 anos, uma greve parou a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Por conta da repressão militar, 3 companheiros foram mortos na ocasião. Os metalúrgicos da CSN, na época uma siderúrgica estatal, lutavam pela implantação do turno de 6 horas, reposição salarial e reintegração dos demitidos por atuação sindical. No dia 7 de novembro de 1988, operários entraram em greve. No dia 9, soldados do Exército de vários quartéis do Estado e do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro dispersaram uma manifestação em frente ao escritório central da companhia e invadiram a usina. Mataram William Fernandes Leite, 22 anos, com um tiro de metralhadora no pescoço. Valmir Freitas Monteiro, 27 anos, com tiros de metralhadora nas costas. E Carlos Augusto Barroso, 19 anos, com esmagamento de crânio. A CUT prestou uma homenagem aos trabalhadores com a exibição de um noticiário da época e 1 minuto de silêncio durante o encontro do Macro Setor Indústria, realizado nos dias 8 e 9 deste mês, em São Paulo. Para encerrar as atividades da CUT São Paulo no mês da Consciência Negra, está sendo realizado nesta quinta o seminário Negro Plural, o negro na sociedade atual. O seminário abordará temas como o negro na arte, a política de cotas e a Lei 10.639/03, além de políticas públicas, ações afirmativas. O objetivo é discutir a atual situação do negro no Brasil e seu papel na educação, cultura e política. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.